Olá, meus alunos. Vamos hoje ver uns exemplos da página 129, atividade resolvida e comentada no livro didático. E eu vou fazer o comentário aqui por áudio para que vocês acompanhem na página 159 a resolução dessas questões. Primeira questão diz: um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento x no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos x vezes 3 menos x. Observe que tem a imagem, né, da figura, que é um retângulo, certo? Nestas condições, a área perdida do forro após a lavagem será expressa por... Então, observando bem a figura geométrica que nós temos, é um retângulo. E esse retângulo, que é um pedaço de tecido, é um forro retangular, tem dimensões de 5 e 3. Então, 5 o comprimento e 3 a largura. Essa é a medida do tecido antes da lavagem. Só que após a lavagem, esse tecido vai ser reduzido em x no comprimento e y na largura. Então, o retângulo vai ficar encolhido, vai ficar menor do que o retângulo original. Então, foi dado que a expressão que representa esse tecido, esse forro, após a lavagem, é 5 menos x, pois do comprimento 5 vai retirar x, vezes 3 menos y, pois da largura 3 vai ser retirado esse pedacinho y, pois vai encolher. Então, a expressão que representa a área desse tecido, certo? Será 5 menos x vezes 3 menos y. É uma expressão algébrica. Veja que as alternativas estão todas em expressões algébricas, exatamente porque o que nós temos está em função de x e de y. Então, vamos agora para a resolução aqui nesse outro slide. Então, para obter a área perdida do forro, que é o que é a questão, calculamos a diferença entre as áreas dos retângulos. O retângulo inicial, que tem lado 5 e 3, e a área de um retângulo é comprimento vezes largura, essa é a área antes da lavagem, e a área do retângulo após a lavagem, que será o retângulo de lado 5 menos x e 3 menos y. Esse vai ser os lados após a lavagem. Então, vamos calcular a área de cada um dos retângulos. A área do retângulo original, inicial, que os lados é 5 e 3. Então, vamos chamar de área 1. É só multiplicar 5 vezes 3, pois retângulo multiplica as dimensões comprimento vezes largura. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Essa é a área do tecido antes da lavagem. A área do retângulo de lado 5 menos x e 3 menos y. Esses lados é após o encolhimento, ou seja, após a lavagem, vai reduzir do 5 uma medida x e do 3 uma medida y, que é dado por a área multiplicando esses binômios, né? Esses dois lados, que está representado por binômio, em função de x e outro em função de y. Então, como vai ser multiplicação de binômio, a gente faz a distributiva. Primeiro multiplica pelo primeiro, vezes a setinha. 5 vezes 3 dá 15. O primeiro vezes o segundo. 5 vezes menos y dá menos 5y. Depois, vamos pegar o menos x e multiplicar pelo 3. Menos x vezes 3 dá menos 3x. E, por último, vamos multiplicar o menos x pelo menos y. Menos e menos dá mais. X vezes y dá xy. Observe que ficou 15 menos 5y menos 3x mais xy.
Observa ainda que esses números, esses termos, essas parcelinhas aqui, são todos diferentes, que nós não podemos somar. Dizemos que eles não são semelhantes. 15, que não tem nenhuma incógnita, só tem ele. Menos 5y, que tem a incógnita y, apenas o y, tem apenas esse número. Menos 3x, que tem apenas a incógnita x, também só tem esse valor. Por último, é xy, tem duas incógnitas, então não tem como a gente somar, juntar esses termos. Então, ficamos com esse polinômio, ou seja, uma expressão algébrica de 4 termos, onde todos os termos são diferentes, não são semelhantes, não têm a mesma característica. Tá? Então, a gente não pode somar isso aqui. Então, vamos conservar esse polinômio. Para finalizar, nós queremos a área que foi encolhido e não as áreas que restou ou a área inicial. A questão quer saber qual é a expressão que representa a área encolhida. Então, para saber essa área encolhida, nós vamos subtrair a área maior, que é o tecido antes de ser lavado, que é a área 1, deu 15, subtrair a área 2, que é a área final, que é o tecido após a lavagem. Fazendo essa subtração, o que a gente vai obter é a área do tecido que foi encolhido, certo? Então, vamos pegar a área 1, que é 15, menos a área 2, que é uma expressão algébrica. Então, vamos colocar dentro do parêntese toda a expressão que representa a área 2. 15 menos 5y menos 3x mais xy. Tudo dentro do parêntese, porque tem um menos na frente desse parêntese, que vai fazer o quê? A subtração desse polinômio. Então, para subtrair esse polinômio, nós temos que trocar os sinais de todos os números, de todas as parcelas que estão dentro do parêntese. Então, todos os sinais que estão dentro do parêntese, nós vamos trocar, fazendo o quê? O jogo de sinal, ou seja, o sinal de menos vira mais, o sinal de mais vira menos. Isso é fazer o oposto. Então, tem menos, aí o 15 está positivo, então ele fica menos 15. Menos 5y, como tem um menos na frente, faz o oposto do menos, mais 5y. Temos menos 3x, faz o oposto, fica mais 3x. Temos mais xy, faz o oposto do mais, é menos, então vai ficar menos xy. Certo? Então, fizemos a troca de sinais de todos os números que estão dentro do parênteses, inclusive do 15, que está iniciando, como ele é positivo, ele está sem sinal. O positivo, trocando o sinal, vira negativo. Agora, podemos fazer uma pequena redução nesses termos, nesses números. Pois agora, do 15, eu tenho outro 15, eu tenho outro número que não tem incógnita. Poderia ser um 12, um 13, um 20, mas é 15 novamente, tá? Mas poderia ser qualquer outro número que não tenha uma incógnita, é semelhante ao 15. Então, 15 menos 15 vai dar 0. Então, essa parcela sem incógnita zerou. Então, fica apenas o 5y mais o 3x menos o xy. Então, essa é a expressão que representa a área que foi encolhida. A resposta está na alternativa E. Ou seja, essa é uma questão do Enem envolvendo áreas de retângulo. Então, é uma questão bem contextualizada, certo? Relembrando aqui que foi incluso nessa questão não só o conceito de área, também o conceito de expressão algébrica, operações com números inteiros, né, jogo de sinal, tudo envolvido nessa resolução. Então, abrange mais de um conteúdo nessa questão do Enem. Então, ficar atentos, tá? Lembrando que as formas da área do retângulo e de outras figuras planas estão no livro, na página anterior aí dessa resolução. Vocês vejam essas fórmulas, tá? Relembram as fórmulas
para o cálculo da área. Então, vou passar aqui para mais uma questão, que é o R2, onde diz: calcule a área das figuras a seguir. Na letra A, nós temos um paralelogramo, que é uma figura geométrica plana de 4 lados, é um quadrilátero, só que não tem ângulo reto, não é um retângulo. Ele está com os ângulos agudos e obtusos, não tem ângulo reto nessa figura geométrica, foi chamado paralelograma, pois tem dois lados paralelos e iguais, certo? 2 e 2. Então, paralelograma. Porém, a área do paralelograma é igual à área do retângulo. Basta fazer base vezes a altura. Bom, o que nós temos na base é o 3 e o 7. Então, 3 mais 7, 10. Então, a base é 10, beleza? Só que a altura não é o 5, pois o 5 não está perpendicular à base. O 5, ele é esse lado inclinado. Então, não podemos considerar o 5 como sendo a altura. Então, devemos calcular a altura, que é essa distância, essa linhazinha em preto, colocada aí dentro, que forma um ângulo reto. E nós devemos calcular, então, a altura. Para isso, veja que ao traçar essa altura, formamos um triângulo retângulo, onde a parte, o ladozinho menor embaixo é 3, e a hipotenusa é 5. Vamos relembrar aqui o teorema de Pitágoras, pois com um triângulo retângulo de dois lados, o terceiro a gente encontra pelo teorema de Pitágoras. Vamos então relembrá-lo. Então, primeiro devemos encontrar a altura desse paralelogramo pelo teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que são chamados de catetos. Então, nós temos o 3, que é um cateto, e a altura é o outro cateto. E o 5 é a hipotenusa. Então, jogando na forma do teorema de Pitágoras, fica 5 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual 3 ao quadrado, que é um cateto, mais a altura ao quadrado, que é o outro cateto. Fazendo os quadrados aqui, nós temos que 5 ao quadrado é 5 vezes 5 dá 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9, mais o h ao quadrado. Então, nós temos uma igualdade onde os termos semelhantes estão em lados opostos, devemos juntá-los, que é o 25 e o 9. Então, o 25 permanecendo do lado esquerdo, ele continua positivo. O 9, passando do lado direito para o lado esquerdo, trocamos o sinal. Então, ficou menos 9, igual ao h ao quadrado. 25 menos 9 é igual a 16. 16 igual a h ao quadrado. Então, o quadradozinho, a operação inversa é a raiz quadrada. Então, fazemos h é igual a raiz quadrada de 16, então o h é igual a 4, pois 4 vezes 4, 16. Então, essa é a altura desse paralelogramo, que eu coloquei lá na figura, do lado de fora, para que possamos visualizar. Então, olhando novamente para a figura, vejam que a base é o B, 3 e o 7, vai dar 10. E a altura, essa que nós encontramos, a altura é igual a 4. Então, para calcular a área do paralelogramo, representado por A, está aqui do lado direito do slide, A é B vezes H, onde B é a base e H é a altura. Então, vamos, então, fazer o quê? Multiplicar a medida da base, que 3 mais 7 é 10, vezes a altura 4. Então, a área é 10 vezes 4, que dá 40 metros quadrados. Veja que a unidade de medida é sempre elevado ao quadrado. Vamos analisar aqui o losango. Onde o losango ele é uma figura geométrica de 4 lados, onde os 4 lados são iguais. E nesse losango, né, temos duas linhas que se cruzam no centro, formando um ângulo reto. São chamados diagonais. Tá? Então, nós temos a diagonal BD, o slide passou para cá, ele deu uma desconfigurada, certo? Então, a diagonal BD, ou simplesmente podemos dizer a diagonal maior, e a diagonal AC, onde o C ficou debaixo da imagem. AC, onde o AC vai ser a diagonal menor. E as medidas dos lados desse losango é de 6 metros, são todos iguais.
Então, observe que essas linhas, essas diagonais, ao se cruzarem, formam ângulo reto. Então, dividir o losango em 4 triângulos retângulos, onde na questão foi dado o ângulo. O ângulo B, ele é um ângulo de 60 graus. Como ele foi dividido ao meio, os triângulos aí formado tem ângulo de 30 graus aí no vértice B. Observe, tem um 30 aí, tá pequenininho, mas é 30 graus. Então, para os calculares de um losango, a gente multiplica a diagonal maior, que é essa linha maior que está passando aí dentro da figura, vezes a diagonal menor, que é essa linha menor que está dentro do losango, tá? Então, como encontrar, então, essas diagonais? Então, é esse nosso desafio. Devemos saber a medida das diagonais, pois vamos multiplicar essas diagonais e dividir por 2. Aqui o slide saiu todo desconfigurado, tá? Então, vocês acompanhem na página 159 essa resolução. Tá tudo sem as frações. É difícil explicar aqui, porque tá agora que eu percebi. Mas eu vou lendo aqui e vocês acompanham pelo livro, tá? Então, aqui nós temos que a medida do ângulo B é de 60 graus e a diagonal BD divide esse ângulo ao meio. Então, nós temos o triângulo retângulo de ângulo de 30 graus. E aqui, como nós só temos uma medida de lado do triângulo, não dá para usar Pitágoras. Porém, aqui a gente vai usar as razões trigonométricas. É onde sumiu tudo aqui. Bom, então vamos ler pelo livro, vamos acompanhar a resolução da letra B na página 159. Então, como nós temos aqui que encontrar a medida x e a medida y, vamos usar duas razões trigonométricas. Como que nós temos a medida da hipotenusa, e as razões trigonométricas que a gente pode utilizar aqui vai ser o seno e o cosseno, pois nós temos a hipotenusa. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente? Para usar o cosseno. Adjacente é o que está do lado, é o vizinho do ângulo. Então, é o x. Vai ficar x dividido por 6. X dividido por 6 é o nosso cateto adjacente e o 6 é a nossa hipotenusa. Igualando a razão trigonométrica cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, usando essa razão trigonométrica, que é tabelada, que a gente estudou, revisou, certo? Espero que vocês lembram dessas razões trigonométricas, né? São valores tabeladozinho. Então, multiplicando o meio pelos extremos, vamos ter que 2x é igual a 6 raiz de 3, porque nós multiplicamos cruzado. O x multiplica pelo 2, então fica 2x, e raiz de 3 multiplica pelo 6, então fica 6 raiz de 3. Então, essa é a medida que nós vamos dividir, então, 6 raiz de 3 por 2, então x é 3 raiz de 3. Como nós queremos a diagonal, já poderia ter parado aí, pois a diagonal é o x mais x, ou seja, é 2x. Então, multiplica novamente 2 vezes 3 raiz de 3, volta para 6 raiz de 3. Então, a medida da diagonal é 6 raiz de 3, da diagonal maior. E a diagonal menor, a gente deve encontrar o y. E o y é o cateto oposto. Então, vamos usar a razão seno do 30 graus, que é igual a 1 meio, que é o valor tabelado do seno de 30, igual a 1 meio. Então, vamos fazer que y sobre 6, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, é igual a 1 meio. Então, multiplicando o cruzado, regra de 3, tá? Vai ficar aqui, então, 1 meio vezes y sobre 6, vai ficar 2y igual a 6. Então, y é 6 dividido por 2, o y dá 3. Como a diagonal menor é y mais y, então vamos fazer 2 vezes 3, que é 6. Então, nós temos as duas diagonais. A diagonal maior, que é 6 raiz de 3, diagonal menor, que é 6. Então, vamos multiplicar diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Veja lá em cima que o 2 não apareceu. Então, vai ficar 6, que é a diagonal
6 raiz de 3, ó, a raiz também sumiu. 6 raiz de 3 vezes 6, 6 raiz de 3 vezes 6, dividido por 2. Dividir o 6 por 2 fica 3. 3 vezes 6, 18, conserva a raiz de 3. Veja que no final já apareceu, tá? Então, vocês observam no livro de vocês, página 159, que está essa resolução, tá? E eu vou pôr o slide também na aula, tá? Que vocês quiserem ver só pelo Seduc mesmo, eu pôr o vídeo, o áudio e pôr o material em PDF, tá bom? Então, até aqui. A próxima não deu tempo eu tá passando pro slide, tá bom? Então, qualquer dúvida é só perguntar quando for responder as atividades também, procurar tirar as dúvidas, resolução das questões.